Agora abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 21, verso de 1 a 23. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso ler todo ele para que a gente possa compreender a aplicação de hoje. Vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado, Senhor, por toda a ministração, Senhor, já entregue, Senhor, durante este culto. Mas nós te pedimos que, mais uma vez, pelo Teu Espírito, Tu abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para a aplicação, Senhor, da Tua palavra às nossas vidas. Assim nós oramos gratos. E o fazemos mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, e mais dois de seus discípulos, cujos nomes não são revelados. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, ou seja, eles pescaram, tentaram durante toda a noite, mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E aqui dá para entender que eles ainda estavam ao mar. E o texto deixa claro isso, eles estavam ao mar. Jesus grita, começa a interagir, e eles dizem que não tem, ele disse: lance e vocês vão achar. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Naquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, talvez aqui já um pouquinho perplexo pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo. Jesus olha para Pedro e essa expressão em verdade é uma forma enfática de dizer de fazer uma afirmação. Quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e tinha controle sobre a tua vida. Tu andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, e viu que também o ia seguindo, ou seja, o texto dá a entender que Jesus disse: segue-me, se levanta e anda. Pedro também se levanta e anda. De repente ele olha para trás, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos, me permita dizer, a fofoca, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Pode voltar para o início. Um dos sentimentos mais difíceis de lidar, de se governar, é a culpa. A culpa ela é devastadora. A culpa ela é capaz de nos paralisar. A culpa ela é capaz de nos fazer abandonar projetos, o plano de Deus, desígnios, coisas que nós imaginamos, sonhamos, coisas as quais Deus ministrou no nosso coração. E muitas pessoas, e aqui quando eu olho para esse texto, eu vejo acima de tudo um Pedro marcado pela culpa, pelo sentimento de culpa, por ter negado a Jesus, mesmo tendo dito que não faria. Eu vejo Pedro paralisado, porque Pedro já tinha visto Jesus ressurreto. O texto diz que já era a terceira vez que Jesus aparecia aos seus discípulos e, consequentemente, a ele. Pedro já viu com seus próprios olhos o cumprimento de tudo aquilo que Jesus já tinha dito. Pedro já tinha estado com ele. Quando Jesus disse para tocar-lhe, Pedro já tinha visto. Mas Pedro parou. E aqui eu vejo um homem parado pelo sentimento de culpa. E talvez esse seja o sentimento que esteja governando o coração, a mente e, consequentemente, as atitudes de muitas pessoas aqui. Porque a grande verdade é que todos nós erramos, sem exceção de nenhum de nós, todos nós temos que lidar com os nossos próprios erros. Mas precisamos compreender que a graça de Deus é muito superior aos nossos equívocos. E entender que nós não podemos desistir dos planos de Deus para as nossas vidas, em face, por não nos sentirmos libertos ou por acharmos que Ele não pode nos libertar. Por isso, desse texto, eu gostaria de pensar algumas atitudes de como lidar com a culpa. E a primeira delas é não voltar ao passado. Não queira voltar aos ambientes, às pessoas, às histórias das quais Deus já lhe libertou e lhe tirou. Muitas vezes, quando nós erramos, nós acabamos até tentando fugir. E voltando para práticas, para atitudes, para ambientes que já não mais fazem, já não mais deveriam fazer parte da nossa história. Porque Deus já nos tinha tirado de lá. Pedro já tinha sido, pelo próprio Jesus, advertido que ele não mais seria um pescador de peixes, mas sim de homens. Mas nós parece que temos a síndrome do povo, do próprio povo de Israel, do exército que estava quando saiu do Egito, no deserto. Que eles, diante das lutas, começam a desejar a voltar ao Egito. Sabe que nós, muitas vezes, começamos a desejar, quando as coisas ficam difíceis ou quando erramos, voltar a ambientes que nunca deveríamos mais voltar e que necessariamente não são errados. Porque, entenda, pescar peixes
não em si mesmo, não tinha nada de errado. Como algumas coisas que nós acabamos voltando, em si mesmas elas não são erradas, só não são mais para nós. Nós precisamos compreender isso, que há coisas que fazem parte do nosso passado, estão lá, e não devem mais voltar para o nosso presente, porque limitam inclusive o nosso futuro. Sabe, nós precisamos entender, e esse texto é fantástico, Lucas capítulo 5, verso 10, de que como Pedro, nós temos que viver o propósito de Deus e nunca retornarmos ao nosso passado. Eu acho lindo esse texto, porque esse texto, Jesus diz a Pedro, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Mas, pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de frustração, por não se sentir talvez mais aceito, lá está Pedro. Pedro, o grande Pedro, que por 3 anos havia estado com Jesus, pescando novamente. Note que aqui, até barco, ele já tinha. Não se iluda. Fugir. Voltar ao passado. Voltar coisas às quais Deus já lhe tirou, libertou ambientes, a pessoas, a histórias. Só lhe trará frustração e vazio. Como Pedro, nós muitas vezes regressamos ao passado, lutamos, vamos gastando a nossa vida, gastando os nossos recursos, gastando o nosso tempo e continuamos vazios. Olha o texto vai dizer que ele pescou durante a madrugada toda, ele era um homem inteligente, ele era um homem preparado para aquele ambiente, ele era um homem que havia sido, durante muitos anos, exercido aquilo, sabia o momento adequado, ele conhecia aquele lago, mas termina frustrado. Assim também sou eu e você. Se nós decidirmos voltar aquilo a fazer, aos ambientes, a se envolver com o que Deus já nos tirou, no fim, nós só teremos vazio e frustração. Cuidado, meu irmão, com a nostalgia. Sabe que muitas vezes a nostalgia nos faz olhar para trás de uma forma romântica. Nos faz olhar para trás para um passado que nem foi tão bom assim, comparando com o presente e dizer, bom era o tempo passado. E não é. Eu amo um texto que está lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Salomão, o homem depois de Jesus, mais inteligente que existiu sobre a face da terra, ele diz, não diga que os dias passados foram melhores do que este, pois não é sábio dizer isso. Hoje é o dia que Deus fez. Então viva o dia de hoje. Não fique preso ao passado. Não volte àquilo do qual Deus já lhe libertou. E entenda no nome de Jesus, que também não siga, não se deixe influenciar pelas atitudes erradas dos outros. Pedro diz, vou pescar. É interessante que Pedro não chama os outros. Eu vou pescar. Aí os outros dizem, nós vamos com você. Sabe que muitas vezes nós estamos sofrendo na vida porque seguimos as pessoas erradas. A pessoa está agindo errado, a pessoa está em pecado, a pessoa está longe de Deus, a pessoa até está na igreja, mas não vive em comunhão. A pessoa está até na igreja, mas está fria. É fácil identificar. Às vezes as pessoas mais estão na igreja, mas são críticos, falam tudo, e a gente está se envolvendo. Aqueles 6 discípulos, porque foram 7 com Pedro total. Aqueles 6 discípulos sofreram aquela noite toda porque seguiram a pessoa errada, se deixaram influenciar no nome de Jesus. Entenda, tenha consciência do que Deus quer para você. Se você seguir as pessoas erradas, você vai entrar em desertos que não são para você. Se você seguir as pessoas erradas consciente, porque aqueles homens tinham consciência de que não deveriam mais estar ali, você vai acabar se frustrando. Se você seguir as pessoas erradas, você vai passar por coisas que não são propósito de Deus para a sua vida. Tem coisas que você deve orar, mas não pode se envolver. Tem erro dos outros que você deve orar para que Deus use de misericórdia, que livre, mas que você não deve colocar a mão. E aqui eu vou ser muito claro. Você e eu devemos ter postura diante de Deus. Nós temos que ter coragem de nos posicionarmos diante dos nossos pessoas mais íntimas, diante dos nossos parentes, diante dos nossos filhos, diante dos nossos cônjuges, diante das pessoas mais próximas, dizer, olha, eu não concordo com isso. Eu não vou. Eu não faço, eu não frequento, eu não estarei, porque eu sei que é contra a vontade de Deus. Há barcos na vida que nós nunca deveríamos entrar, porque há tragédias e noites que nós passamos, não porque seja o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo na nossa vida ocorre como Deus quer? Não. Se for, seria perfeito.
Nós é que muitas vezes entramos em barcos conscientemente errados e acabamos nos frustrando. Tem muita gente hoje, talvez até aqui enquanto eu falo, frustrada, aqui presencialmente me ouvindo, porque seguiu pessoas erradas. Porque até seguiu o marido, o amigo, o primo, a esposa, na igreja, pessoas erradas, até crentes como Pedro. Mas sabiam que não deveriam ter feito. Eles deveriam ter confrontado. E não deveriam ter entrado. E acabaram exaustos, vazios e frustrados. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, a escassez em nossa vida é um sinal de Deus para nos chamar a atenção. Algumas ausências é um sinal de Deus. Por isso nós temos que estar atentos aos sinais. Às vezes Deus tem que fazer as coisas parar. Era para tudo dar certo. Aqueles homens conheciam aquele lago. Sabiam que ali tinha um peixe. A prova que tinha um peixe é que quando Jesus mandou, vieram 153 peixes para falar de abundância. Eles sabiam o horário, a hora de se pescar é à noite. Eles foram no horário certo, eles eram hábeis, eles eram capazes, como nós muitas vezes. Mas Deus, às vezes, tem que colocar a mão, trazer uma escassez para que a gente entenda, como um sinal dele. Permitam dizer, quando as coisas estão dando muito errado, quando as coisas não estão evoluindo. E aqui eu não estou dizendo passar por problemas, porque todos nós enfrentamos problemas. Já disse Jesus, digo-vos antecipadamente para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, todos nós lutaremos. Como disse Salomão, debaixo do sol, todos nós passaremos por lutas, fazem parte. Mas tem hora que as coisas não são normais. Tem hora que as coisas fogem do comum. E nessas horas a gente tem que parar e pensar que talvez seja Deus colocando a mão sobre as nossas vidas para nos chamar a atenção. Há um texto de Amós, capítulo 4, versos 6 e 7. Deus diz assim, fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio e cada uma das suas cidades e falta de alimentos em todo lugar. Fui eu. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu estava sinalizando a escassez de vocês não voltarem para mim. Fui eu mesmo. Segue mais um versículo. Fui eu mesmo que retive de vocês a chuva. Quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não mandei a outra. Tem hora que as coisas... A gente tem que abrir os olhos. Tem hora que não faz sentido. Fui eu, mas outra vez. Uma plantação recebeu chuva e a outra não, e secou-se. Segue mais um. Mas mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Sabe, nós temos que parar e olhar os sinais, gente. Quando começar a perceber se o que estamos vivendo, o que estamos fazendo, os ambientes que estamos frequentando, as coisas com as quais nós estamos envolvendo, quando começa no errado, se vai faltando paz, se não é Deus. Sabe por que eu creio? Eu creio. E quando eu vejo esse texto, pode voltar para o texto inicial. Eu creio que Deus faz assim, não apenas para nos castigar, mas para nos chamar a atenção. E Ele cria cenários para ativar, sabe o quê? A nossa memória espiritual. Quando eu vejo o texto que nós lemos agora de João, parece demais com o texto de Lucas, capítulo 5, da pesca maravilhosa. Em que há uma ausência de peixes, em que Jesus aparece, que há depois uma pesca maravilhosa no horário inadequado. Sabe, nós é que muitas vezes, como os discípulos de Emaús, estamos nécios. Não estamos percebendo. Eles até dizem uma coisa interessante. Sabe uma coisa interessante? Tem muita gente que aprende uma coisa, não adianta sentir. É necessário tomar atitude. Porque os discípulos de Emaús dizem uma coisa, você não sentia seu coração queimando quando ele falava? Sabe que muitas vezes nós sentimos o coração queimando quando o Espírito fala no culto, quando o Espírito fala de um louvor, quando o Espírito vai falando, mas nós não tomamos atitude. Ora, nós precisamos tomar atitudes e estar atentos, porque tem coisas que não são normais, mas Deus vai agindo. Por isso, como João, o único, esteja atento aos sinais, porque é fantástico. João olha, Pedro, é o Senhor. Não é normal, Pedro? Olha os olhos, Pedro, atenta.
nesse horário, essa pesca, dessa forma, é o Senhor, mas há um segredo para eu e você entendermos quando é Deus falando. Sabe qual é? Sabe por que Pedro foi o único capaz a compreender que era Deus ali naquele momento? Porque o texto vai dizer que ele era aquele que tinha intimidade com Deus, era aquele sobre o qual que ele se reclinara perante Jesus, ele era aquele que tinha intimidade. Você quer compreender os sinais de Deus para a sua vida? Você quer compreender a vontade de Deus para a sua vida? Você quer compreender quando é Deus agindo na sua vida? Crie intimidade, passe a orar, passe a buscar, e você vai entender o agir de Deus na sua vida. Por isso, confie. E permita-se ser cuidado. Sabe, a culpa, muitas vezes, nos torna, às vezes, incapazes de perceber que Deus nos quer perto. Que Deus continua querendo cuidar de nós. Que Deus continua querendo nos ter perto dEle. Uma das coisas lindas desse texto é que vai dizer que Jesus preparou tudo para eles. Sabe, Deus sempre está apto a cuidar da gente. O texto vai dizer que Jesus preparou, quando eles desceram, do nada, tinha uma brasa, tinha peixes e tinha pão. Uma manifestação de cuidado. Jesus tinha consciência que aqueles homens estavam com fome. E mesmo tendo consciência, Jesus prepara tudo. Deus sabe das nossas necessidades. Por isso que eu e você podemos confiar. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, quando você está passando necessidades materiais, você tem que confiar em Deus e orar e buscar, fazer sua parte, mas confiar. Deus sabe das suas necessidades emocionais. Deus sabe quando você tem tudo materialmente, mas não tem descanso para a sua alma. Por isso que você tem que vir até Ele, entender o chamado que até hoje ecoa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é carga física, é carga da alma. Por isso que Ele diz, e eu trarei descanso para a vossa alma. Nós precisamos confiar em Deus. Deus é extraordinário, porque Ele diz o texto, e esse texto é lindo, Isaías capítulo 42, verso 3. Ele não esmaga a cana quebrada. Por favor, coloca na ARA, na NVT, aliás, na NVT que eu coloquei. Ele não esmaga a cana quebrada. Nós muitas vezes estamos quebrados por dentro, com fogo lá embaixo. Mas Deus não vem para nos destruir. Deus vem para nos restaurar. Aqui eu aprendo que antes de nos corrigir e disciplinar, Deus cuida. Ele chama e diz assim, sentem-se, comam. E durante algum tempo, imagina a cena. Eles sabiam que era Jesus, mas diz o texto que eles não tiveram coragem de perguntar. Durante algum tempo. E Jesus é interessante. Jesus diz assim, pega algum dos peixes que vocês pegaram. Eu imagino Jesus preparando o peixe. Jesus prepara o peixe. Eles estão calados. Jesus vai preparando a refeição. Sabe que Deus muitas vezes faz isso conosco no culto? Deus nos traz, nos deixa aqui durante um tempo, começa a ministrar, começa a manifestar cuidado. E nós muitas vezes não temos nem coragem de falar, mas sabemos que é Ele que está ministrando ao nosso coração. Por isso confie, pois Deus sempre cuida. Como na história do filho pródigo, ele recebe primeiro, acolhe, e depois, eu imagino, que depois ele senta e cuida. Sente-se à mesa. Hoje nós vamos celebrar, é celebração, a mesa do perdão e da graça. Por isso, não tenha medo, sente-se à mesa, porque antes de tratar com você, Deus cura e lhe sara, para dizer, não fuja do seu chamado. Nós nunca seremos felizes fugindo de viver o que Deus nos chamou e comissionou para viver. Meu irmão, você nunca vai ser feliz se você não gastar os seus dias, o seu recurso, a sua vida, cumprindo o chamado de Deus para a sua vida.
Você nunca vai ser feliz enquanto você não entender que não há como alcançar felicidade se não estiver perto de Deus. Há muitas teorias, e esse é um dos textos que mais se pregam. E há muitas teorias a respeito dessa cena. Tem quem diz, e eu gosto de todas, mas eu vou usar minha aplicação hoje. Tem quem diz que Pedro e Jesus falam de amor filéus e amor ágape. Mas a que eu mais gosto é que diz que Jesus marca um encontro com Pedro para dizer: ô Pedro, volta a viver o teu chamado. Sabe que por muitas vezes, e esse talvez seja o seu caso, por culpa, nós nos sentimos tão inadequados que começamos e paramos de servir. Erramos, e quem não erra? E deixamos de servir como diáconos, deixamos de ministrar como levitas, deixamos de pregar, deixamos de dar aula. Começamos a mudar. Acabamos achando que um erro define a nossa história. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não é um erro que invalida o projeto de Deus para a sua vida. Todos os grandes homens da Bíblia, tidos como heróis da fé, erraram. Uma das coisas mais sensacionais da Bíblia é mostrar o erro deles. Davi adulterou e ainda cometeu homicídio. Moisés cometeu homicídio. Todos erraram. A Sara, mulher, que é tida como heroína da fé, duvidou. Está lá, a Sara é uma das heroínas. Todos cometeram erros, inclusive eu e você. E Deus sabe que nós cometeremos erros. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego, digamos assim, de que de repente aconteceu, olha o que ele fez. Não, Deus sabe, mas mesmo assim, Deus quer nos usar e usa de graça em nossas vidas. Deus absorve o nosso passado, usa os nossos erros para moldar o nosso caráter, para fazer com que nós venhamos a ser convertidos por propósito. Olha que texto interessante, está lá em Lucas capítulo 22, verso 32 e 34. Jesus diz para Pedro, pode colocar na NVI, peço perdão, tá? Pedro, eu orei por você, para que a sua fé, Pedro, não desfaleça. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus orou por Pedro, mas a palavra diz também que Jesus orou por cada um de nós. Em João capítulo 17, ele disse: eu oro pelos que haverão de crer, e eu e você cremos. Ele disse: eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, Pedro, e é fantástico. 3 anos seguindo Jesus e ainda não tinha se convertido. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Segue o versículo. Ele, porém, respondeu: eu? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eu amo o Senhor mais que todo mundo. Jesus lhe respondeu: ah, homem, eu lhe digo, hoje, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Mas sabe uma coisa, Pedro? Segue. Jesus tinha avisado a Pedro, Jesus conhecia, Jesus não foi pego de surpresa. Deus sempre sabe que nós erramos, então por isso, peça perdão e entenda que Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Ele continua marcando encontros para dizer a mim e a você: olha, Pedro, você realmente não disse que me ama? Então não fuja do seu chamado. Deus tem um método próprio, personalizado para cada um de nós, para nos tratar. Com Pedro ele marcou: 3 vezes tu me negou, 3 vezes eu vou perguntar. Entenda, às vezes Deus precisa fazer com que a gente venha refletir. E às vezes só uma doença, só uma autorreflexão que nos leva a entristecermos como Pedro, nos faz entender a vida. Com Pedro ele questionou 3 vezes. Com alguns ele toca nas finanças. Com outros ele toca na família. Com outros ele toca na esposa, na saúde. Com outros ele faz um rebuliço. Deus sempre sabe como tratar com cada um de nós. Mas não se desespere, porque no fundo ele quer que a gente entenda que palavras só não bastam. Não basta se dizer crente.
Não basta vir à igreja apenas, não basta dizer que ama, não basta dizer que não nega, não basta dizer que ajuda, não, é muito mais do que palavras, é necessário atitudes. Não fuja do plano de Deus para a sua vida, exerça o ministério que Ele lhe deu, exerça o dom que Ele lhe deu, não tente fugir que você nunca vai ser feliz, e entenda no nome de Jesus, nós podemos confiar em Deus, porque deixa eu te dizer como diz o salmista, todo o nosso futuro, se nós confiarmos, já está traçado, estabelecido. Eu acho fantástico, quando ele chega no verso 18, diz assim, Pedro, tem medo não, Pedro? Eu sei como vai ser o seu futuro. Eu sei. Verso 18. Eu lhe digo, que quando você era mais jovem, e aqui ele era jovem, você se vestia e ia para onde queria, você achava que tinha governo da sua vida. Sabe o que é fantástico isso? Jesus está dizendo, eu estava lá no passado. Eu via. Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Deus sabe da nossa história. Deus estava lá no seu passado, já cuidando e preparando você, porque você vai ser hoje. Eu via. Você estava lá. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Diz isso para dizer a respeito da morte, segue mais o versículo, com a qual ele haveria de glorificar a Deus. Por isso ele disse, siga-me, não tenha medo, tenha coragem de abandonar tudo e seguir a Jesus, porque eles têm o meu e o seu futuro nas mãos dele. Nós podemos confiar. Deus não revela o processo. Porque se revelasse o processo, a gente abandonaria. Deus vai nos forjando. Mas Ele não revela o processo. Ele não disse a Pedro que ele haveria de passar. Ele não disse a Pedro que ele seria confrontado por Paulo. Ele não disse a Pedro pelas perseguições que ele haveria de passar. Ele disse assim, mas Pedro, confia, porque eu já sei do teu futuro. Eu já sei. Sabe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã? Creia e confie em Deus. Siga Jesus. Seguir a Jesus significa entregue o governo da sua vida a Ele. Não apenas faça parte de uma igreja local, isso é importante para servir com os seus dons. Não apenas venha um culto no domingo de manhã, isso é importante e tem sua importância para alimentar a fé. Não apenas faça isso, não, mas decida seguir a Jesus. Decida entregar o controle de toda a sua vida ao Senhor. Decida entregar o controle da sua vida, das suas finanças, das suas prioridades. Decida entender que, como Ele mesmo disse, se alguém quiser me seguir, deixa eu lhe dizer, não é obrigado, mas quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tudo que em você for contrário à minha vontade, negue-se. Tem coisas que não são erradas, mas não convêm a crentes. Não se amoldem ao padrão do mundo. Diz Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só é possível quando a gente segue e entrega o governo. E nós podemos confiar, não ter medo do futuro, pois aquilo que nós precisamos, se nós o seguirmos, Ele mesmo providenciará. E deixa eu te dizer uma coisa. Um dos sinais, e talvez eu e você temos que nos questionar, de que nós estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Volta lá para o texto de João. É se Ele tem sido glorificado. Volta para o versículo lá para o final, tá, filha? Naquele que nós estávamos. Disse isso a respeito, para dizer, com o tipo de morte que Ele haveria de glorificar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem sido glorificado pela forma como você conduz os seus negócios? Ou é uma vergonha nos céus a forma como você, empresário, conduz os seus negócios? Deus tem sido glorificado pelos ambientes sociais nos quais você está? Ou os ambientes sociais que você frequenta, Jesus nunca estaria neles. Não porque Ele não tem paixão pelos perdidos, não, mas porque são rodas que escarnecem do Evangelho. Deus tem sido glorificado pela profissão que você escolheu e através da sua profissão você tem levado pessoas a conhecê-lo.
Um dos sinais de que nós estamos cumprindo o propósito de Deus é se com a nossa vida nós glorificamos a Deus ou não. Está na hora de nós entendermos que Jesus não morreu numa cruz, na qual nós vamos celebrar hoje, para bem-estar nosso na terra. Está na hora de nós compreendermos que Jesus não morreu numa cruz para nos dar uma vida boa na terra. Está na hora de nós compreendermos que Jesus não morreu na cruz para nós tenhamos conforto no dia de domingo, num culto coletivo. Não, Jesus morreu numa cruz para nos salvar e para nos usar, para alcançar os perdidos. Por isso ele disse, brilhem a vossa luz, para que vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Entenda, está na hora de nós entendermos que nós fomos chamados para glorificar. Por isso, siga e tenha coragem de largar tudo. 153 grandes peixes. Para um pescador, era dinheiro. Às vezes o que nos impede de seguir. Já notou que são as bênçãos que Deus nos dá? Nós nos acomodamos. Tem gente que orou, Senhor, me dá um emprego, Senhor. Veio aqui na frente. Abre uma porta financeira. Senhor, muda a minha história. Aí Deus abençoa. Aí a pessoa já não vem mais para a igreja, porque já não tem mais tempo. Me dá um emprego, Senhor. Não, me dá um casamento, Jesus. Me dá filhos. Me dá uma filha, um filho. E de repente, quem orava tanto por isso, se prendeu com retendo aquilo e não tem mais seguido a Jesus. O que é que tem lhe impedido de seguir a Jesus? Faça como Pedro e como aqueles discípulos. Aliás, pelo menos como João. Porque o texto diz que quem ia seguindo era Pedro e João. Nem sei se os outros seguiram naquele dia. Mas tinham coragem de largar tudo e seguir a Jesus. E por fim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuide da sua vida. Cada um vai dar conta de si. Sabe que nós muitas vezes estamos como Pedro. Pedro era crente convertido. Que a gente brinca, crente fica dando conta da vida dos outros, não é assim? Tem uns irmãos que são especialistas nisso. E não ouviram falar que a maledicência também é pecado. Pedro olha e diz assim, ele começa a seguir e diz assim, e quanto a esse? É mais um versículo, filho. E quanto a João? O que é que vai ser dele? Sabe que nós muitas vezes começamos a ditar a nossa vida pelo que Deus tem pelos outros. E esquecemos que cada um vai dar conta de si. Sabe o que é fantástico? Jesus olha e diz assim, Pedro, faz a tua parte. Toma conta da tua vida. Porque o que te importa, o que eu vou fazer com a vida de João. Meu irmão, foque na sua vida. Foque no propósito que Deus tem para você. Siga o chamado que Deus estabeleceu para a sua vida. Deixe de ditar, ou de servir, ou de estar na igreja, ou não pela vida dos outros. Faça a sua parte. Porque da vida, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então entenda que a graça de Deus é muito superior aos seus erros. Feche seus olhos, que eu gostaria de orar por você.